E aí, cara... E aí a gente tem que se explicar. Aí, Eu acho que aí, naquele corte você fala assim, ser homossexual não é pecado. isso, ser gay por si só não é pecado. Essa foi a Ser frase. gay por si só não é pecado. Essa frase, ela pode ser mal interpretada. Claro. E foi o que fizeram, interpretaram da pior forma possível, porque não tem a explicação do que você quis dizer, né? Claro. Então acho que pode até partir daí, né? Sim. Então, como é ser que a gente... gay é pecado? Pois é, exatamente essa é a discussão. Porque quando a pessoa me pergunta isso, cara, é uma coisa de doido, porque ela pode estar falando de 4 coisas diferentes. Veja meu mundo, Vilela. 4 coisas diferentes. O cara fala assim, ser gay é pecado. Legal. Ele pode estar falando de atração. Uma coisa é dizer assim, uma pessoa tem atração pelo mesmo sexo. O que é isso, de acordo com a Bíblia? Isso é uma resposta. Outra coisa é a prática da homossexualidade. Porque ninguém é obrigado a praticar nada, né? Inclusive o heterossexual. Ele pratica ou não pratica. Ele não pratica tudo o que sente. Então a prática, evidentemente, é uma escolha. Eu escolho olhar, inclusive a cobiça, que é uma prática também, embora mental, é uma prática de pôr a atenção erótica naquilo, segundo a Bíblia, naquilo que Deus não me deu, né? Então eu coloco a atenção, é uma prática. Mas eu escolho ter sexo com a pessoa ou não. Então a resposta para a prática é de um jeito. A atração tem outra nuance. A outra coisa é a tal da identidade. A ideia de que a Bíblia não reconhece a pessoa a partir... A Bíblia não constrói identidades a partir do que a pessoa sente. O que a pessoa sente é importante, mas não é o centro de quem ela é. Para o mundo de hoje, você é o que você sente. O que você sente define. Para a Escritura, não. A homossexualidade é vista como uma prática. Tanto é verdade que lá em Levítico está escrito assim, com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Não está escrito não seja gay. Porque o seja não faz sentido. Está dizendo, não pratique esse ato aqui. Inclusive é de um jeito tão literal que é uma descrição de um ato. Não te deite com o homem como se fosse uma mulher. É tão literal nesse sentido de comportamento. Então, comportamento, atração, identidade. Ser gay é pecado? Você está reconhecendo a identidade homossexual como base da sua vida, a sua natureza última. Isso é problemático para relação à Bíblia. Aí a quarta coisa é a estética da pessoa. Porque muita gente olha para uma pessoa e é efeminada. Aí ele fala assim, aquele cara é um gay. Que tem trejeito. Que tem trejeito. Isso é uma outra coisa. Tem gente que não tem trejeito e tem prática. Tem gente que não tem trejeito e tem atração. Você entende como uma coisa não necessariamente está tudo junto? E tem gente que não é homossexual e tem trejeito. E tem trejeito. E assim vai. Então, o problema desse assunto é este. As pessoas vão falando. Eu falo A, usando a palavra homossexual, você entende B, e a gente começa a brigar. Porque a gente nem disse o que a gente está falando exatamente. Então, por isso que a pergunta e a afirmação fica capciosa, né? Fica de várias interpretações possíveis. E aí, dentro disso tudo, também vai ter discordância. Porque com relação à atração, por exemplo, né? Sim, sim. Vai ter discordância, porque foi esse o tema central, né? Que a atração... Aí, o que é atração? Atração é um pecado? Ou eu preciso praticar um ato mental ou físico externo para ser o pecado? Essa que é a pergunta que estava sendo feita e tal. E eu acho que dá pra gente já seguir por aí pra gente começar a entrar no núcleo da conversa, né? Se a pergunta é ser homossexual, ser gay é pecado, né? A gente pode destrinchar essas 4 coisas e tentar olhar pra cada uma delas, né? Por exemplo, se eu pergunto, quando alguém chega pra você e pergunta assim, pastor, eu sei que eu pastor de igreja, sou pastor de igreja, a gente já teve essas conversas várias vezes na vida. Várias vezes. De, pastor, eu sou gay. Essa linguagem. Ele já chega na linguagem da identidade. Pastor, eu sou gay, e agora, o que eu faço? Né? Quando chegam pra ti com essa conversa, como pastor, sabendo que você não tá falando pra sua igreja aqui, você tá falando pra uma grande comunidade secular, tem que explicar pessoas tudo. que talvez achem já um absurdo que seja pecado. Isso, claro. Eu entendo a pessoa que achar, vamos fazer o disclaimer, né? Eu entendo a pessoa achar que é um absurdo. Eu entendo, porque está dentro de uma outra cosmovisão. O problema é que você tem também de compreender que a gente está partindo de uma cosmovisão das escrituras, que tem todo um pressuposto e não é tirado do sovaco. Isso tem todo um caminho teológico das escrituras, muito claramente, da história da igreja, fundamentado para ter esse debate, essa discussão. Então, quando a pessoa chega, eu sou gay, o que eu faço? Eu sou gay e eu sou cristão, ou eu quero ser um cristão, o que eu faço? Nós vamos ter de caminhar com essa pessoa, primeiro, para ela entender como é que ela vai lidar com a homossexualidade. Então, primeira coisa, foi o que eu falei aqui, é separar essas coisas. Separar essas coisas. Então, vamos lá. A atração homossexual, ela não é uma decisão do sujeito.
Porque nós não conseguimos decidir o que nos atrai. Se eu pudesse decidir, inclusive o heterossexual, né? Eu sou casado. Se eu pudesse decidir, nenhuma outra mulher seria atraente aos meus olhos, porque eu não quero pecar. Eu não quero adulterar. Adultério não é pecado? Mas eu não consigo decidir isso. Eu decido o que faço com a atração que eventualmente possa ter. Porque existem pessoas, mulheres, atraentes no mundo e que não são a minha esposa. Então, por respeito a Deus, por honra a Deus, por obediência a Deus e por honra a minha esposa, eu decido todo dia que se alguma mulher for atraente, eu não vou colocar a minha atenção nela, porque eu não quero cobiçá-la. Começa tudo na mente. E eu não vou me relacionar sexualmente, afetivamente com ela, porque eu não quero adulterar. Eu não consigo decidir que nada me atraia, porque eu não sou invulnerável. Então, a partir do momento que eu creio nas Escrituras, que eu creio que eu devo ser fiel, que eu não devo adulterar, eu não me torno blindado afetiva e eroticamente. Existem coisas que vão me atrair, e aí vão gerar tentações. E a Bíblia é clara na ideia de que nós vamos ser tentados. Então, do mesmo jeito que qualquer hétero, não escolhe o que lhe atrai, escolhe o que fazer com isto, o homossexual também não escolheu, ele não sentou um dia, decidiu, eu vou ter atração homossexual. Aquilo surgiu na vida dele. Aí é outra pergunta, né? Por que surgiu? Os crentes fazem muito essa pergunta. Mas por que a pessoa tem atração? Ok, essa é uma outra questão. Mas uma vez que está lá, como é que ele vai lidar com isso? Então ele não decidiu ter a atração. Ele vai decidir o que fazer com ela. O que é um cristão, portanto? Né? O cristão é uma pessoa salva pela graça de Deus. Deus o salvou. Deus o chamou a si. E essa pessoa ela é ensinada todo dia pela própria ação de Deus a viver de acordo com aquilo que crer, enquanto ela convive com coisas que sente, que são, às vezes, inconvenientes, que são, às vezes, contraditórias àquilo que crê. Isso em qualquer área da vida. Por exemplo, vamos mudar de assunto, vamos mudar de tema. Por exemplo, a Bíblia manda você perdoar as pessoas. Manda ou não manda? Manda. Manda perdoar, 70 vezes 7. É. Por dia. Por dia. Mas se alguém matar a sua filha, vai ser fácil, você vai sentir? Claro que eu não vou sentir, meu Deus do céu. A Bíblia vai continuar escrito lá, perdoe. Aí eu vou ter de olhar para o que eu creio e decidir perdoar, não baseado no que eu estou sentindo. Porque em mim não há um sentimento de perdão, embora há crença nisso. Então é basicamente o que eu estou tentando dizer. Eu vou viver a vida a partir do que creio, convivendo com eventuais atrações que podem me levar a pecar. Então, a vida com atrações que podem me levar a pecar é uma vida de todo mundo. Seja hétero ou não, submetendo essas atrações a Cristo, a minha fidelidade à palavra de Deus. Então, é o processo que a pessoa vai ter de encarar com relação à atração. Sempre que eu tô com pessoas, seja da minha igreja, seja de outros ambientes, porque desde que eu comecei a falar mais sobre fé fora do ambiente da minha própria igreja e em ambientes mais públicos, muitas pessoas com outras histórias de vida, né, chegam pra mim e dizem, cara, e a linguagem geralmente é mais explícita possível, né? Cara, eu sou gay, eu moro com outro cara. Sim. E tal. E como é que é? Como é que é com Jesus aí? Né? E a minha resposta é sempre assim, cara, o que é Jesus pra você? E aí? O que é que você pensa? Eu não quero saber o que é que você sente sobre pessoas do mesmo sexo. O que é que você sente sobre Jesus nesse momento? Não, aí, dependendo da resposta, tem um caminho. Ah, cara, eu não sei, Deus é só um cara. Deus é só... Não creio em Jesus. Se você não crê em Jesus, você faz o que você quiser da sua vida, entendeu? Assim, não adianta virar hétero. É. Não adianta você moralizar a sexualidade se você não encontrar realmente Cristo como seu Senhor e Salvador. Foi C.S. Lewis que escreveu, naquele famoso As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Sim. que uma das grandes armadilhas do diabo é fazer a gente estar mais preocupado em moralizar a sociedade do que em converter as pessoas a Cristo, né? Então alguém que não crê em Cristo pergunta sobre o que fazer com a sexualidade dela, cara, assim, sem crer em Cristo, você faz o que você quiser da sua vida, entendeu? É a sua vida. Não prejudique ninguém, não faça mal pros outros, entendeu? Mas no fim das contas, a nossa visão de sexualidade vai ser muito dependente da modo como a gente enxerga a pessoa de Jesus e o modo como a gente enxerga a Escritura.